Olá você, quem tá falando aqui é Súria e o K-drama da vez agora é Gênio dos Desejos, que tá causando um burburinho aqui nas redes sociais e conta a história, é claro, desse gênio que acaba encontrando a personagem, né, da Suzy, que tem um problema de transtorno de personalidade antissocial. Vamos chamar de TPA para ficar mais fácil? E aí, claro, envolta muitos efeitos especiais, comédia e algumas coisinhas polêmicas e uns leves deslizes aí. Essa história está dominando, claro, como toda a estreia, a Dramaland, e a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso, incluindo uma polêmica que está envolvendo a série e não tem nada a ver com o roteiro. Depois da vinheta. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 저 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Olá, quem tá falando aqui é Súria, esse NunaCast de novo, voltando aqui para falar de Gênio dos Desejos. E antes disso, vale lembrar que estamos de volta com a dupla da Suzy e o Kim Rubin, que fizeram Paixão Incontrolável. Eu não assisti, tá na lista, mas eu pretendo assistir depois desse trabalho. Gostei dos dois juntos, foi muito incrível assistir essa história, que conta a história desse gênio, né? Desse K-drama que conta a história desse gênio que encontra a personagem da Suzy, que é a Kayon, e que tem esse problema de TPA. Depois vocês pesquisem mais a respeito, mas quem for ver a história já vai perceber que é bem explicadinho esse transtorno que ela tem. E ele, por A mais B, ele tem que se livrar dela. Basicamente é isso, gente. Não é muito spoiler não, mas acho que não vai atrapalhar a história para vocês entenderem. E é claro, tem muita coisa que vai envolver a história dos dois. Isso vai ficar... Eu vou contar mais pra frente lá com a parte de spoiler. Por enquanto não vai ter spoiler. E claro que esse K-drama tá envolto em uma polêmica por causa do gênio. Tem algumas matérias sensacionalistas que eu acho que é... Sabe aquele tipo de fonte na minha cabeça? Tudo bobagem. Eu fiz uma pesquisa que, apesar que eu não encontrei ninguém que tivesse me dito a fonte disso, porém eu fiz uma pesquisa aqui e que a história do gênio é muito, mas muito antes da história das Mil e Uma Noites, que foi escrito lá no século XVIII, muito antes. Na realidade, o que foi dito no K-drama é realmente a história original que tem lá das tradições pré-islâmicas ou islâmicas lá do Oriente Médio, que falam dos espíritos de fogo sem fumaça. Olha que legal, gente, eu procurei, que são mencionados inclusive no Alcorão. Então, sem muitos detalhes, tá? Depois vocês vão lá e pesquisem lá na internet, no Wikipedia, nas fontes, mas eu vou deixar bem claro que o Djinn, como foi dito na própria série, tem origem, né, nas crenças árabes, e realmente foi isso. Eles tiveram uma briga com os anjos na origem do mundo, né, conforme a tradição mencionado lá no Alcorão. Então é a mesma coisa, ó, é uma briga entre os anjos, os humanos, né, a história com os humanos, que ele chama de barro, que eu também achei muito legal, e os próprios Djinns, que tem origem lá do fogo. Então tem o Iblis, da mesma coisa que a gente viu na série, é que, segundo a história dos Djinns, antes da, como eles dizem lá, da domesticação literária lá do Aladdin, que a gente tem aquela visão mais fofinha, e com isso as histórias dos Djinns foram se misturando com as crendices populares e com a história de Mil e Uma Noites, a história do pescador e o gênio. Vocês vão ver que tem muita coisa que foi colocado no K-drama, como por exemplo que eles ficavam presos em vasos, garrafas e até mesmo anéis, viu? Olha, e tudo isso antecedendo a história do Aladdin, aquele que a gente conhece da Disney, sabe? Então, dito isso, olha, façam uma pesquisa, eu achei muito legal. E foi lá por volta de 1709 que foi escrito Aladdin, faz bastante tempo. E é isso que geralmente a gente conhece aqui no Ocidente. Então, dito isso, tá tudo ok, tá tudo certo. Eu vou fazer depois um texto, vou deixar dentro lá do Momento K-drama sobre o que eu descobri, as pesquisas que eu fiz, para vocês terem um complemento que eu acho bastante legal. Dito isso, o que a gente tem a acrescentar sobre o K-drama? Os lados positivos. Gente, primeiro eu vou falar os lados positivos, que tem muitos. Os efeitos especiais estão ótimos. A fotografia, a direção tá muito boa. Tem alguns ângulos que eles acabam
optando da personagem saindo meio fora e você vendo o braço, a perna, quando acontece algumas coisas. Depois eu vou falar nessa parte do spoiler. A única coisa que eu senti falta de verdade foi uma trilha sonora mais forte. Isso daí realmente eu senti falta. Senti falta também de algumas coisas que aconteceram que foram falhas de roteiro. Falha de roteiro eu vou explicar bem brevemente o que é. Não é, eu gostaria que o personagem fizesse isso. Falha de roteiro basicamente o que é? Por exemplo, quando um personagem tem alergia a algum alimento e de repente essa alergia não faz a mínima diferença na história, ou ele acaba consumindo aquele alimento e essa alergia desaparece. Isso é uma falha de roteiro. Entenderam? É alguma coisa que você coloca na história e de repente aquilo não faz sentido algum mais pra frente. Ou uma personagem, ela pode mudar? Claro que pode mudar. Isso não é falha de roteiro. Falha de roteiro também você pode incluir, por exemplo, a pessoa viaja no tempo e as coisas não se alteram no futuro. Isso daí também é falha de roteiro. Então qualquer coisa que você vê que quebrou uma rotina na história. Ok? Nada a ver com aquele negócio, eu gostaria que o personagem fizesse isso aqui. Isso daí não é falha de roteiro. Olha, uma das poucas vezes que eu achei que a dublagem superou a legenda. Tem o pessoal que comenta nas redes sociais, porque eu gosto legendado porque não tem palavrão. É um preciosismo, gente, porque a gente também não sabe como foi dito no idioma do Hangul. Então a gente não sabe se eles falaram palavrão de fato. Pode ser que eles tenham falado, com certeza, porque eu acho que palavrão faz parte da cultura de qualquer lugar. Intensidades diferentes, mas o pessoal fala palavrão. E não posso deixar de falar do elenco mirim. Gente do céu, o que foi essas crianças? Tanto a persona que fez a Kaion jovem, quanto um outro personagem importante aí que eu não posso citar. São 2 meninos que aparecem. Que elenco, como diria a Vicky, que elenco maravilhoso. E uma coisa que eu também não posso deixar de falar, isso não é spoiler, isso é parte de spoiler. Vou falar mais pra frente. A parte de polêmica. Sempre houveram histórias com anjos, demônios, que envolvem ficção. Gente, é ficção. O Iblis, eu gostaria de ter um Iblis na minha vida que viesse aqui, esfregar aqui a lâmpada e as coisas acontecerem na minha vida. Quem não gostaria? Mas, infelizmente, eu não tenho relato nenhum de alguém que viu um gênio. Então, gente, é ficção, né? Vamos levar tão a sério, vamos se divertir um pouquinho. Acho que a parte mais grave que eu encontrei nesse K-drama foi com o problema TPA da personagem da Kaion, que eu tenho gatilho com esse tipo de personalidade de personagem, mas no começo eu confesso que me causou um pouquinho de, ai meu Deus, vai me dar certo isso, mas eu tenho que superar, faz parte da vida, né? Superar nossos traumas, e eu consegui seguir adiante, porque eu achei a interpretação da Suzy sensacional, ela se superou, eu gosto muito dela. A primeira vez que eu vi um trabalho dela foi com Enquanto Você Dormia, e infelizmente em Dona, ou Duna, não sei, né, que a gente pode falar, ela tava péssima, mas ali tem um problema. Eu fiz uma análise, depois vocês vejam aí, no momento que é drama, mas ali tem um problema de direção, tem um problema de roteiro, um problema de tudo, então, né, mas eu acho que ela se superou bastante nesse K-drama. E agora eu acredito que eu não tenho mais nada a acrescentar sobre a parte sem spoiler. Já falei praticamente de tudo, é uma comédia muito legal. A conclusão, mas a conclusão já fica na parte de spoiler. Então, eu tenho detalhes sobre a conclusão da série. E agora vem a parte com spoiler. Então, se vocês querem assistir, vão lá, assistam, recomendo. E vem a parte com spoiler. Vamos falar, voltando, rebobinando a parte do elenco que eu achei sensacional. Quem não é apaixonado pela Kim Mi-kyung? Ela, a mãezona da Dramaland, ela já, com certeza, vocês vão lá, pesquisem o nome dela. Ela já fez muitas séries muito bacanas, e geralmente ela escolhe papéis incríveis. E tem o caso que eu achei sensacional da versão dela, interpretado pela An Yoon-jin, que ela pegou todos os trejeitos da vovó. Gente, que direção incrível, que trabalho de elenco muito bacana. Fui
Foi perfeito isso. Ah, eu esqueci de falar na parte sem spoilers dos efeitos especiais. Eu gostei bastante do Sade com a versão dele da Pantera também. Ficou, alguns pequenos momentos ficaram um pouquinho artificiais, mas bem de levinho, mas para uma produção de série, eu não sei qual foi o orçamento, enfim, isso não importa. Coisa feita para televisão. Então eu acredito que deve ter sido um trabalho mais de amor do que de pensar na qualidade, da perfeição, dos movimentos. Eu acho que nesse sentido Hollywood ainda tá avante, mas para uma série de TV eu acho que tá nível top. Então teve um problema aí que a personagem da Kayon voltou no passado para poder solucionar aquele crime da moça que foi assassinada lá pelo maluco. Foi aquilo que eu falei no começo aqui do áudio sobre o problema de roteiro. Se você muda o passado, o futuro também muda. Consequentemente, teve duas situações que não mudaram. Claro, o próprio do fato da morte da moça, que ela ressuscitou, e o fato do menino que mexia com as redes sociais e que estava dependendo da morte, né, do encontro da moça, ou ficar rico, ou ter né, as redes sociais. O problema dele que ele acabou causando no futuro, tirou a senha e tudo mais. Então aquilo não mudou, era para ter mudado. E eu tenho certeza que a história das 3 pessoas que foram lá para fazer o desejo foram assim um artifício que eles usaram para ter um pouquinho mais de história, para poder encher linguiça nesse mesmo meio tempo. Isso daí é uma questão mais pessoal, porque no final a história do cachorro não teve tanta influência, não mudou nada na história dos protagonistas. A história da moça do supermercado também, pelo que eu percebi, não teve nenhuma influência. E a história da moça que morreu, daquele maluco lá, também não mudou nada. Só foi, o fato mais importante que teve foi para Kayon, que ela tinha que fazer um desejo do bem, que não prejudicasse ninguém, e serviu só para isso. Particularmente, se eu perdi algum detalhe, gente, comentem, porque eu não percebi essa grande vantagem, a não ser encher espaço. Com os anjos, né? E os anjos, a briga dos anjos com o Iblis, briga de anjos contra outros seres, sempre existiram em séries, existirem seres bons, seres maus, e né, assistir Supernatural, tinha anjo com demônio lá todo tempo. Demônio, minha voz tá falhando, gente, pode deixar. Demônio do bem, demônio do mal, assim vai. Sempre houveram, então não é para você ficar, ai meu Deus, que não. Sempre que tem esse tipo de conteúdo na Dramaland tem polêmica. Eu acho que é uma coisa que entretenimento é para todos, né, gente? Não é só comédia romântica fofinha tchutchu que existe, né? Outra coisa que eu tenho a observar, mas isso daí um dentista vai poder falar para mim, né? Quem for dentista estiver ouvindo, por favor, me esclareçam, que é o seguinte: quando a vovó rejuvenesceu, a dentição dela ficou igual? Só foi o dente o dente do siso que teve problema? Oi? Gente, assim, não sei como é que é o tratamento lá na Coreia do Sul, se o pessoal já fica com o dente impecável durante toda a vida. Mas se ela é uma avó, provavelmente ela deve ter, quando mais jovem, ela deve ter seguido os tratamentos tradicionais de, sei lá, de 50, 60 anos atrás. E não daria para ela ficar com a dentição perfeita. Provavelmente, né, alguma coisa poderia estar diferente da versão atual dela, da dentição dela de 80 anos, sei lá, pelo menos essa foi a idade que eles colocaram, não sei, mas enfim, ela mais velha. E a dentição dela de quando ela tinha 20 anos. Então ela rejuvenesceu só no rosto, ela não rejuvenesceu na arcada dentária. Aí eu acho que foi uma falha de roteiro. Que alguém foi lá e falou assim, gente, vamos conversar com um dentista pra gente ver que, né, ali eu também achei uma falha. Uma outra falha também, que vamos falar sobre erro de roteiro, foi o final. Gente, a ideia daquele final. Eu entendo que os roteiristas tiveram a ideia de colocar que a personagem da Kayon morresse para que ela pudesse viver como gênia ao lado do Iblis, certo? Até aí, perfeito. Porém, como alguém vai parar no meio do deserto lá na Pupu e ninguém saber, aliás, como é que ela apareceu lá? Ela aparatou que nem o Harry Potter, puf, apareceu lá no meio do deserto, sozinha.
ela não se anda no meio do deserto assim. Tem que ir ela foi dirigindo, ela foi de helicóptero, ela foi de... Ok, mas se ela fosse dirigindo, teria que ela aparecer ela descendo do carro. Pelo menos eu não me recordo dela ter feito isso. Ela teria muitos problemas ali pra ficar no meio do deserto. Assim, não dá. Tá, não dá. Aquela parte, sinto muito, pode ter sido preciosismo meu, mas realmente aquela falha pra mim porque tem que dar certo, sabe? Eu acho que foi impressionante esse erro aí que eu falo, meu Deus. E falando em participação especial, não posso deixar de falar sobre a participação incrível da Song Hye-kyo. Gente, ela como a Genie. Genie, acho que é assim, né, que tava. Que legal! Aquela cena foi muito divertida, tipo assim, opa, você é a Song Hye-kyo? Como assim? Eu quis pegar a aparência de uma pessoa famosa aí da Netflix, ou, né, da TV. Gente, achei muito legal. Inclusive, eu tenho que dar os parabéns pro diretor, o roteirista, né, que bolou os textos. Que texto legal, um atrás do outro, muito divertido. Inclusive, sobre as tiradinhas dentro da própria série, que autoexplicante. Como foi aquela hora que o Iblis falou assim, ué, eu nunca conheci nenhum Aladdin, porque realmente, se você for pensar na história original lá islâmica, não existe Aladdin. Aladdin foi um personagem criado no futuro, não foi para Disney, né? Foi para o livro, mas o Iblis original não conhecia Aladdin. E aquela hora que tem o pi, que não podia falar da Disney, não posso falar do pi, porque eu era pi. Gente, aquilo foi muito legal. Eu adorei tudo isso. E a conclusão, claro, que eu tenho que falar sobre a Suzy, foi a interpretação dela, que estava muito boa. Quando tem a versão dela lá no passado, naquela encarnação anterior dela, ela parecia uma outra pessoa. Eu diria que até mesmo sem maquiagem, daria para perceber que a personalidade dela era muito diferente. Ela ficou muito, muito fofa. Você percebe a leveza no olhar, o jeitinho que ela fala, sabe? Olha, ela deu um show de interpretação. Aliás, todo o elenco estava sensacional. O que eu não gostei, tá? Sobre a decisão do diretor. O excesso de cenas da Kayon batendo no Iblis. Gente, um relacionamento tóxico, né? Por mais que seja divertido, que a gente sabe que ele é um gênio, que ele não vai se machucar, sabe? Acho que pesou um pouquinho a mão, mas é uma coisa particular da minha parte. Eu acredito que tem gente que não vai curtir o K-drama por causa disso. Eu acho que na hora da edição, alguém poderia ter falado, gente, vamos pegar menos nessas cenas dela querendo bater nas pessoas, porque hoje em dia, negócio de relacionamento abusivo não é legal. Por mais que a gente entendeu que a personagem da Kayon, nessa encarnação, ela perdeu os sentimentos justamente pelo trauma que aconteceu lá no passado, que ela foi morta injustamente, e teve toda aquela cena comovente, maravilhosa, foi muito comovente, porém, isso a gente só fica sabendo no final, do porquê ela não tem sentimentos. Então, até lá você tem essa sofrência do tratamento que ela tem com o Iblis, sabe? Por mais que seja divertido, a interpretação dela está ótima, mas eu acho que poderia ter pesado menos. Não que isso prejudique a série, eu digo, mas eu acho importante, quando a gente faz uma análise, a gente sinalizar as coisas que podem causar algum tipo de estranheza. E a gente não sabe como é o espectador do outro lado, a gente não sabe com quem a gente está falando, para qual público a série está falando. Pode estar falando com alguém que tá ok, aperta o tututu e tudo bem, né? Dane-se. E você pode estar falando com uma pessoa que tem algum trauma muito sério, inclusive até mais sério do que os meus gatilhos aí com pessoas que têm TPA. Então, tem que tomar muita calma nessa hora. E uma coisa que eu gostei também, que daí vem o elogio ao roteiro. Todos não vou dizer que é mito, né? Mas toda a tradição que foi colocada foi feita com muito respeito. Eu acho que qualquer coisa que falem sobre isso, porque eles estavam querendo alguma coisa contra, pelo menos se tivesse alguma coisa que pecasse, pelo menos não tenho voz, porque eu não sou muçulmana, não conheço o tradicionamento, mas pelo que eu pesquisei, não teve nada que fosse ofensivo
a qualquer religião islâmica ou qualquer religião oriental, porque lembra, que lado também é oriental, tá? Então, e uma coisa que eu fiquei com a dúvida também, Goryeo era a capital da Coreia antes da Coreia se dividir, e lembram-se, a Coreia tem uma história tão antiga quanto qualquer história aí do Egito, né, da islâmica, árabe, tem uma história tão antiga como. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, gente, como é que essa mulher foi parar lá no Oriente Médio com 8 anos e ela foi escravizada e tal. Eu fiquei imaginando qual rota que podem ter feito com essa menina para ela parar lá nessa época. Ou para tentar justificar, não sei, né? Essa outra coisa que, gente, mas é fantasia, tudo bem, mas nesse ponto aí, eu acho que teria que ter um pouquinho de preciosismo, por mais que eu achei legal a história, mas quando você viaja no tempo, quando você coloca fantasia, sei lá, poderia ter inventado uma história, porém, né, eu não posso deixar de falar sobre isso também. Com relação à mudança de corpos dos meninos, como eu falei, o elenco mirim tá excelente, excepcional. Eu não imaginava que tivesse essa conclusão. Eu achei a decisão muito legal e muito inteligente, de fato. E eu acho que basicamente é isso. Então, recomendadíssimo. Vai perder alguns pontinhos aí na minha nota geral por conta desses problemas que eu sinalizei de falta de roteiro. Não com relação ao gatilho, porque é uma coisa pessoal. Mas com relação ao negócio do dentista, que eu acho que podia ter, né, ter deixado de lado. E o final, que eu achei que foi fanficão. Eu particularmente não gosto. Eu gosto que tenha final feliz, se tiver possibilidade, gosto. Mas eu gosto que tenha um final em aberto, caso seja muito complicado, para deixar para a imaginação de quem quiser. Mas daí a gente sabe que finais em aberto o público não gosta, gosta de tudo mastigadinho. Então, pela maioria, eu acho que a decisão não foi muito inteligente do jeito que ela morreu, como ela morreu, e do jeito como ela acabou ficando do lado dele. Ela ficou uma gênia também. Tá bom. Mas a outra personagem da Son Hye-kyo não tinha poderes, e ela era tão antiga quanto. E aquele negócio do vaso também eu achei muito legal, de ficar esfregando o vaso. No geral, tudo estava muito bem bolado, muito inteligente. Mas isso daí também achei que foi um outro probleminha. Se eu lembrar de mais alguma coisa, tanto do lado positivo, tanto do lado, entre aspas, negativo, eu vou sinalizar no texto. Eu vou deixar bem esclarecido também que esse detalhe sobre a origem do Iblis, eu também vou colocar um texto lá dentro do Momento K-Drama. Inclusive, deixo o pedido para que vocês curtam, compartilhem o Momento K-Drama e falem para todo mundo. Vamos fazer o canal crescer do YouTube, gente, né? Vamos fazer crescer. Estava lá no Spotify, agora está aqui no YouTube e vocês vão me ajudar bastante. Então comentem também, tá? Estou aberta a ler os comentários. Então é isso. Quem tá falando aqui é Surya. Esse é o NunaCast. Até o próximo áudio. Beijo!